Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 18 de janeiro. Neste dia, no ano de 1919, teve início as negociações de paz que resultariam no Tratado de Versalhes, um documento com cláusulas muito duras para a Alemanha e que foi o responsável por toda a instabilidade social que fez nascer movimentos nacionalistas e extremistas naquele país, com destaque para o nazismo. As causas da Primeira Guerra Mundial são muito complexas e para compreendermos bem aquele evento, só mesmo através de vídeos específicos, algo que com certeza farei no futuro aqui no canal. Mas só para resumir, no início do século XX, os países europeus estavam mergulhados numa desenfreada corrida armamentista. A Inglaterra tentava manter o seu estatuto de maior potência naval do mundo. A França, ainda se sentindo humilhada pela Alemanha na derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1871, armava-se até aos dentes, sonhando com a vingança. E a Alemanha do Kaiser Wilhelm II sonhava em ser uma grande potência global, e para isso tinha iniciado um amplo programa de construções navais, algo que, como é óbvio, atraiu os olhares preocupados da Inglaterra. E foi nesse ambiente bastante tenso entre as principais potências europeias que no dia 28 de junho de 1914, um atentado terrorista na Sérvia resultou na morte do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. O Império Austro-Húngaro há tempos que se sentia incomodado pela Sérvia, e esse atentado serviu de pretexto para os sérvios serem confrontados com um duro ultimato austríaco. A Rússia do czar Nicolau II, que tinha interesses estratégicos nos Balcãs, colocou-se ao lado da Sérvia, garantindo que invadiria o Império Austro-Húngaro se os sérvios fossem atacados. No dia 28 de julho de 1914, os austríacos declararam guerra aos sérvios, e 2 dias depois, os russos iniciaram a mobilização completa das suas forças, que naquela época era visto como o primeiro passo para a guerra. Os alemães, fiéis aliados dos austríacos, enviaram um ultimato para os russos, ordenando-os que desmobilizassem imediatamente as suas forças. Mas como esse ultimato foi recusado, a Alemanha declarou guerra à Rússia no dia 1º de agosto de 1914. Os russos pediram então apoio aos franceses, que, como referi, sonhavam em se vingar da derrota sofrida frente aos alemães na Guerra Franco-Prussiana de 1871, e por isso aceitaram de bom grado aliar-se aos russos, e no dia 3 de agosto, a França declarou guerra à Alemanha. No dia 4 de agosto, como a Alemanha invadiu a Bélgica e o Luxemburgo, estados neutros, o Reino Unido também entrou na confusão, declarando guerra aos alemães nesse mesmo dia. Como podem ver por esse resumo, a situação era muito caótica, com todos os envolvidos tendo uma parcela de culpa pelo início da guerra. E nesse dia, 18 de janeiro do ano de 1919, após o fim dessa sangrenta guerra que ceifou a vida de mais de 30 milhões de pessoas, as potências vencedoras, representadas por um seleto grupo chamado de Os Três Grandes, composto pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a França, iniciaram as negociações formais para colocar um fim oficial no conflito. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial terminou no dia 11 de novembro de 1918 com um armistício, mas o documento final e formal de paz só seria assinado em junho de 1919. Olhando para o cenário em 1914, é difícil, se não mesmo impossível, culpar um só país pelo início da guerra, mas os três grandes encontraram na Alemanha o principal responsável pelo seu início, com o grupo tendo sido muito influenciado pelos franceses, que apesar de vitoriosos na guerra, ainda não se sentiam completamente vingados pela derrota de 1871. E por isso, entre janeiro e junho de 1919, representantes da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos reuniram-se em 145 sessões fechadas, com 70 outras delegações de 27 nações diferentes, reunindo-se em quase 1.700 sessões, com o objetivo de levantar as responsabilidades pela guerra e, principalmente, decidir qual a punição a aplicar.
Como os franceses partilham com a Alemanha uma grande fronteira terrestre, o objetivo daquela delegação era enfraquecer ao máximo os alemães para evitar uma repetição da guerra de 1914. O primeiro-ministro francês na época, Georges Clemenceau, disse no início dos trabalhos do tratado: "A América está muito distante, protegida pelo oceano. A Inglaterra, nem mesmo Napoleão conseguiu invadir. Vocês dois estão protegidos, mas nós não." E por isso dedicou-se ao máximo para incapacitar militarmente a Alemanha e também para criar um território tampão entre os dois estados, uma região totalmente desmilitarizada na Renânia. Os franceses também queriam que os alemães pagassem todos os custos da guerra e apresentaram uma conta exorbitante e que em 1919 correspondia ao produto interno bruto de 10 anos da Alemanha. Por esse tratado, os alemães foram impedidos de ter uma força aérea e de construírem navios de guerra acima de uma determinada tonelagem, e também não podiam ter um exército com mais de 100 mil soldados. Perderam também todas as suas colônias africanas, que foram divididas entre os ingleses e os franceses, e tiveram que aceitar a presença de tropas francesas em seu território para garantir a desmilitarização. Além disso tudo, a pesada conta apresentada aos alemães arruinou a economia do país, que já tinha ficado bastante abalada com a guerra. E por isso os alemães, sem as suas colônias ultramarinas, proibidos de terem um exército decente, vendo tropas estrangeiras em seu território e obrigados a pagar pesadas contas anuais, mergulharam numa terrível crise econômica, política e social, com grupos nacionalistas extremistas surgindo por todos os lados, oferecendo ao povo soluções milagrosas para esses problemas. Nessa época surgiram grandes e poderosos grupos extremistas comunistas e também grandes e poderosos grupos extremistas nacionalistas, com destaque para os nacionais socialistas, mais conhecidos como nazistas, que cresceram nos anos 20 justamente devido à profunda crise criada pelo Tratado de Versalhes. É certo afirmar que se não fosse por esse tratado, os alemães não teriam procurado soluções milagrosas extremistas, como aquelas oferecidas pelos nazistas. Quando o Tratado de Versalhes ficou pronto, o Marechal Ferdinand Foch profetizou: "Isso não é um tratado de paz, é um armistício de 20 anos." Ele estava certo, e exatamente 20 anos após a assinatura do tratado, o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!